está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atenta para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esses. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se o mancebo? E disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Comigo agora no capítulo 17 e o verso 43. Só virar a folha. Amém? Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para que tu venhas a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e firei-te-ei e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Feche teus olhos. Criador dos céus e da terra, te agradecemos, ó Pai. Deus querido e santo, o Senhor tem liberdade essa noite, ó Pai, para falar com o teu povo. Venha falar com a tua igreja, com o teu povo, porque o povo é teu, a igreja é tua. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu quero pregar sobre o tema vencendo bloqueios invisíveis. Repete comigo: vencendo bloqueios invisíveis. Hoje é o culto de prosperidade, né? Só que entendemos nós que tem a prosperidade e tem a riqueza. Riqueza é diferente de prosperidade. Tem pessoas que é rica, mas não é feliz, então ele não tem prosperidade. Prosperidade é quando Deus te dá a condição de você suprir as suas necessidades, e o teu lar e a tua família está debaixo da mão de Deus. Isso é uma prosperidade. A história que nós lemos relata a história de Davi. Só que não podemos falar de Davi sem antes fizer uma breve introdução, porque todo texto tem um contexto. A Bíblia nos fala que Saul foi um dos primeiros reis de Israel. Foi ungido rei, porque o povo pediu. E a Bíblia fala que Saul começou bem. Quando Saul ele é ungido, o óleo desce sobre a cabeça dele, através do profeta Samuel. E Saul está descendo para a sua casa, e no meio do caminho ele encontra alguns profetas. E a história nos diz que quando Saul entra no meio dos profetas, o Espírito de Deus
tirou de Saul. Aí Saul começa a profetizar. Saul precisou estar no meio dos profetas para poder profetizar. Saul começou bem, foi ungido a rei, ele era profeta. Só que a soberba, ela entrou no coração de Saul. Porque todo soberbo está disposto à ruína. A Bíblia nos fala que um dia Israel ia para a guerra. E o profeta Samuel, que sacrificava ao Senhor para eles ir para a guerra, não estava. O que o rei Saul fez? Ele disse: eu sou rei, então eu vou sacrificar. Ele pega e ele oferece um sacrifício. Só que Saul, ele era rei e ele era profeta. O único que tinha as três qualidades foi Jesus Cristo, que foi rei, foi profeta e foi sacerdote. Saul começa a fazer tudo errado. Ele começa bem, e no meio ele se desvia, até o ponto de Deus rejeitar Saul. Deus chega para o profeta Samuel e vai dizer: Samuel, até quando terás dó de Saul, se eu já o rejeito? Você ser rejeitado pela sua família, tudo bem. Você ser rejeitado pela tua esposa, pelo teu esposo, tudo bem. Agora você ser rejeitado por Deus. Deus disse para o profeta: eu tenho rejeitado. Porque até então o profeta relutava com Deus. Porque Deus estava dizendo: Samuel, eu tenho escolhido para mim um rei. E Samuel relutava. Aí Deus vai dizer: ei, até quando tu vai ter dó dele? Ei, pega o teu vaso de azeite e desce a Belém, porque eu já tenho provido de um. Quem está comigo dá glória. Quem está cansado diz amém. Hoje é domingo, né, irmão? Pega o vaso de azeite e desce a Belém. Vai à casa de Gê. Me ajuda aí, crente. De Gê. Porque dentro dos seus filhos eu tenho escolhido um rei. Eu tenho selado um rei diante daquela família. A história vai dizer que Samuel pega o vaso, e quando ele chega na cidade, o sacerdote encontra o Samuel no meio do caminho. Aí vai perguntar a ele: é de paz a sua vida? E ele responde: é de paz, eu vim para sacrifício. Porque sacerdote e profeta tinha duas finalidades: ou eles vinham para abençoar, ou eles vinham para matar. Profeta não fica na casa dos outros comendo churrasco, comendo feijoada e falando mal da vida dos outros, não. Esse negócio de o profeta estar na casa de um, na casa de outro, comendo churrasco, corre dele, que ele não é profeta, não. Porque profeta tem duas finalidades: ou abençoa ou amaldiçoa. Sim ou não? Eu vim para sacrificar. Aí que Jessé vai fazer? Vai reunir os seus filhos. E quando ele reúne, o Samuel olha para Eliabe. Eliabe era alguém que tinha uma beleza. Ele era alguém grande, forte. Aí Samuel vai dizer: ó, eu acho que o Senhor escolheu este porque é bonito, porque tem a beleza. Aí Deus brada no coração de Samuel, dizendo assim: ó, não atenta para a aparência, porque o homem olha para aquilo que está fora, mas eu estou olhando para dentro do coração. Aleluia! E fez passar Abinadab, fez passar os seus 7. Aí Samuel vai dizer assim:
nenhum desses o Senhor tem escolhido. Mas a história vai dizer que vai passar seus 7 filhos, sim ou não? Aí ele vai perguntar: acabaram-se os teus filhos? Aí Jessé vai responder: falta um, né? Falta um, né? E quando ele apresenta Eliabe, a história vai dizer: e ele fez passar Eliabe, e ele fez passar Aminadab. Agora, quando chega na vez de Davi, a história vai dizer assim, que ele vai relatar: falta um menor. O primeiro bloqueio que Davi vence, pergunta para mim o quê? É a rejeição da família. A história vai dizer que Davi supostamente era só filho de Jessé com outra mulher, e ele não podia estar no mesmo lugar dos seus irmãos. E Davi, para se alimentar, ele tinha que esperar os seus irmãos se alimentarem. E o serviço que Davi estava fazendo não era um serviço de filho, era um serviço de servo. Sim ou não? Davi, ele era filho, mas estava sendo... Repete comigo: Davi, ele era filho, mas estava sendo... Quem está entendendo até agora, dá uma glória a Deus. Aleluia. O Jessé vai dizer: falta o menor. Aí Samuel vai olhar e vai dizer: então manda chamar, porque ninguém vai assentar à mesa enquanto ele não chega. Davi, em nenhum momento ele podia chegar à mesa, mas quando Deus entra na história, Jesus, aleluia, mente de pregador, pastor Ademir, que quando fez passar os teus 7 filhos, eu acho que Eliabe e Aminadab puxou a cadeira para sentar diácono Fábio. Aí Samuel gritou: ei, ninguém vai sentar à mesa enquanto o menor não chegar. Sabe o que Deus está dizendo? Ai, Jesus. Aleluia. Ei, pega no ombro do teu irmão devagarzinho para ele acordar. No lugar que você foi humilhado, você será exaltado. Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu tinha dado glória a Deus. Ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chega. Aí me remete ao Salmo 23, que vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz-me ver pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Deus está dizendo: está chegando dupla honra para a tua casa, para a tua família. Aleluia. Maravilha, meu Deus. Davi, ele é ungido a rei, e a história vai dizer que o Espírito de Deus se apodera de Davi. Agora o que Davi vai fazer? Davi volta para as ovelhas, porque não adianta ter unção e não ser obediente. Fala para o teu irmão: não adianta saber pregar e não ser obediente. Não adianta saber cantar e não ser obediente. Davi, ele foi ungido, mas ele voltou para as ovelhas. Fala para o teu irmão: espere o tempo de Deus. Fala para ele: você não é mais bonito que ninguém. Fica no lugar que Deus te colocou, que vai chegar dupla honra no poder do céu. Maravilha! Maravilha! Porque se fosse hoje, Marisa Josiane, eu fui ungido,
Vou nada cuidar daquelas ovelhinhas, né, Fábio? Agora eu recebi um cargo, não vou ajudar mais em nada, estou com um cargo. Porque Deus vai dizer assim, para Deus é melhor obedecer do que sacrifício. Davi, ele foi ungido. Mesmo assim, o serviço não sendo dele, que serviço de servo, ele era filho. Mesmo assim, ele volta para o lugar onde o pai colocou. Ele voltou para o lugar onde o pai colocou. Fala para o irmão, fica no lugar onde o pai te colocou. Tem gente que quebra a cabeça, que está saindo do lugar onde Deus colocou ele. Ei, fica na posição, fica no lugar onde Deus colocou, que no momento certo. Maravilha. Está chegando o homem. Davi ficou cuidando das ovelhas, sim ou não? Sim. Aí Jessé chama Davi, né, Paulo? E vai dizer assim: olha aqui, Davi, os teus irmãos estão na batalha. Pega alguns pães, alguns alimentos, levam para ele. Aí você dá uma olhada para ver como ele está. A história diz que Davi pega as suas ovelhinhas que ele tomava conta, que ele zelava, e deixa com outro pastor. Davi pega as ovelhas e deixa com outro pastor. Você sabe por que Davi não largou as ovelhas sozinho? Pergunta por quê? Não, mais uma pergunta por quê? Porque quem não valoriza um pouco, Deus não coloca no muito. Só para o irmão, dá aleluia. Quem não valoriza o pouco que Deus dá, Deus não coloca no muito. Porque a história vai dizer: servo mau e enfim. E a Bíblia também diz: seja fiel no. Seja fiel no. Davi está dizendo: é poucas. Porque Eliabe vai dizer aquelas poucas, não é? Davi está dizendo: é poucas, mas eu tenho responsabilidade pelaquilo que o pai me deu. Vou repetir: Davi pensava, as ovelhinhas é poucas, mas eu tenho responsabilidade pelaquilo que o pai colocou na minha mão. Tem gente que quer alcançar coisas grandes de Deus, mas não tem responsabilidade com o cargo que Deus colocou, com a porta que Deus abriu. Ora para Deus deixar ele rico, mas quando abre a porta de emprego, todo dia chega atrasado. Ora para Deus deixar ele rico, mas na empresa é o primeiro a falar mal do patrão. E se um dia você virar patrão, do mesmo jeito você vai colher aquilo que você fez. É ou não é? Tá bom, glória a Deus, irmão? Davi está dizendo: é poucas, mas eu zelo. Eu só dou água, mas vou fazer com carinho. O meu papel é só ficar na porta, mas vou fazer com o maior prazer. O meu papel é só orar pela igreja, então eu vou levantar na madrugada e vou orar, porque foi o papel que Deus colocou em minha mão. Davi deixa as ovelhinhas e ele chega na batalha. E quem gosta de assistir filme medieval, que nem eu, se já tem mesmo uma noção das guerras que eram antigamente. Se enfileiravam num lugar espaçoso, num vale, e de um lado ficava um exército, do outro ficava o outro exército. Aí um ia até o outro para ver se o outro ia se render, ou se tinha alguma coisa para dizer. Enquanto não tinha nada, eles voltavam e declaravam a guerra e ia diante do inimigo. E assim estava acontecendo com Israel e o povo dos filisteus. 40 dias, quantos dias? Israel enfileirado, os filisteus enfileirados, e o homem pôs de nome Golias. Qual é o nome do homem? Golias. Ele sai
2,95 m. Irmãos, os judeus, eles que já foram lá, acho que a maioria é tudo uns 70, 75, né? Agora chega Golias, com 2 metros, maior que o Paulo já é um gigante. 2,95 m. Aí você pensa, Davi é o meu tamanho, eu tenho 1,70 m. Um homem dessa altura, né? Quando Davi chega na batalha, está lá Golias. E Golias fala assim: ei, não precisa os dois povos se degladiarem, dê só um homem, porque se esse homem me vencer, nós seremos teus escravos, mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. É sim ou não a história? Meus irmãos, tinha um exército, e no meio do exército ninguém se posicionou. Você já parou para perguntar o porquê? Homens que cresceu a sua mocidade guerreando, homens habilidosos com espada, com escudo, com estratégia. Saul era habilidoso na guerra, mas o porquê que ninguém quis ir? Precisou chegar um Davi. Você já parou para pensar? Tem umas teorias dos gigantes, vou ser bem rápido para não desviar ninguém, que os gigantes eles tinham conexão dos Néfilins, alguns gigantes que foram pré-diluvianos, e esses gigantes eles eram homens maus, e eles começaram a escravizar a humanidade, e alguns deles eram adorados como Deus, e Deus manda o dilúvio e mata tudo. É assim ou não é a história? É ou não é a igreja? Aí quando Israel vê o gigante, ele sofre um bloqueio na mente. Rapaz, será que é um deles? Porque eles sabiam lutar, mas tinha um bloqueio no seu subconsciente. E eu vou te explicar o porquê. Aí Davi chega, Davi vai olhar e vai dizer: quem é esse incircuncisão? Quem é esse incircuncisão? Ou seja, quem é esse que não tem aliança? Aquela batalha era uma batalha espiritual. Davi, olha, Davi ele era o último para se levantar em questão de estrutura, porque Davi nunca tinha guerreado, mas Davi ele tinha um Deus que velava sobre a vida dele. Você vai ver a história que o narrador do texto está chamando Golias de gigante, sim ou não? Só que Davi vai chamar Golias de quê? De circunciso, dizendo: para mim ele não é gigante, gigante para mim é meu Deus. Ah, vou repetir. Davi olhou para ele e disse: para mim você não é gigante, gigante para mim é meu Deus, o Senhor dos exércitos. Quem pode dar um glória? Quem é esse circunciso? Aí Eliabe vai dizer: ó, o que tu está fazendo na batalha? É ou não é? Com quem deixasse essas poucas ovelhas? O interessante é que Eliabe estava na batalha e não se posicionou. Mas quando um se posiciona, ele se levanta contra. Vou repetir: Eliabe estava na guerra, mas não posicionou Diácono Paulo. Mas quando Davi se posiciona, ele se levanta contra Davi. Porque é assim, tem gente que não faz, e quando o outro se levanta para fazer, ele quer se levantar contra.
Tem gente que não vai, e quando o outro vai, ele se levanta. Está faltando o espírito de Arão. Por quê? Porque Arão não foi na guerra, mas Arão estava sustentando a mão de quem estava intercedendo. Fala para o teu irmão: mais espírito de Arão e menos Eliabe. Davi se desviou. Eu estou quase encerrando, irmão. O irmão já pode comer a pizza. Se desviou de Eliabe. E ele continuou falando. Aí ele ficou sabendo que a recompensa era a mão da filha do rei e a sua família isenta de imposto. Sim ou não? Davi foi ungido a quê? Aqui é a igreja. Mas como Davi ia ser rei, pastor? Se o trono era coisa de monarquia que fala, era passada de pai para. Agora o pai de Davi não era rei. E como ele seria rei? Davi, para ser rei, ele tinha que ser filho de. Mas quando ele chega na batalha, ele fica sabendo, ó, o troféu é a mão do rei, a mão da filha do rei. Aí Davi vai pensar assim, ó, tá aí minha oportunidade. Tem gente que não sabe aproveitar as oportunidades que Deus coloca na vida dele. É verdade. Quer prosperar? Mas quando tem uma oportunidade, a pessoa, ó, pula fora. Davi está dizendo assim, ó, esse gigante é só uma oportunidade de Deus cumprir a promessa que Ele tem na minha vida. Fala para o teu irmão, essa luta que se levantou é só uma oportunidade que Deus tem de revelar na sua família, na sua casa. Quem me entende, dá um glória. Davi está dizendo, não é um gigante, é uma oportunidade. Porque toda vitória, ela vem disfarçada de uma guerra, de uma luta. Davi está dizendo, essa luta é só uma oportunidade que Deus colocou na minha vida. Enquanto você tratar as tuas lutas como gigante, você não vai sair do lugar aonde você está. Mas se você tratar a tua luta como oportunidade que Deus está te dando. Porque tem gente que não pode ver um problema, né? Se o cachorro do vizinho latiu para ele, pelo amor de Deus, nem na rua não sai mais. Misericórdia. Se alguém olhar de cara feia para ele, misericórdia. Se alguma mãe passar com uma criança e derrubar uma chupeta na porta da casa dele, é macumba, não vou sair para fora. Tem crente que tem medo de tudo. Aí quer receber a vitória, não tem como, irmão. Você tem que se posicionar como Davi se posicionou. É noite de tomar um posicionamento. Olha aí. Porque tem pessoas que vivem um bloqueio na mente. Eu não posso. Eu não consigo. Comigo nada dá certo. Eu nunca vou ser feliz. A minha vida é só fracasso. Meu irmão, você tem que mudar a tua mentalidade e dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Davi disse, a minha oportunidade. Aleluia. E ele vai diante da batalha e Saul fica sabendo e diz, ei Davi, vem aqui. E disse, Davi, você não pode ir contra Golias. Golias, ele é alguém que entende de guerra, e você é só um jovem. Se Saul sabia que ele não podia, por que deixou Davi ir? É ou não é? Porque na realidade quem era para enfrentar era Saul. Fala para o teu irmão, quem era para enfrentar era Saul. Mas enquanto você não se posicionar, você vai ter que ver sentado a vitória dos outros. Vou repetir. Enquanto se você não tomar uma atitude e dizer, eu vou para a guerra, você sempre vai ver as
ser próximo, quer receber a vitória, mas não tem um posicionamento diante da guerra. Era para Saul ir. Agora Saul não foi. Agora Saul teve que ver o outro ser vitorioso no lugar dele. Aí você fala, eu estou 10 anos na igreja, minha vida não muda. Eu estou 30 anos no ministério, eu nasci no berço cristão e não tem esse berço. Você quem falou esse dia aí? E minha vida não muda, você não tem posicionamento. Só vir na igreja não te dá autoridade de você vencer o gigante. Você vai vencer o gigante com posicionar, porque eles estavam na guerra, sim ou não? Mas quem tem um posicionamento é Davi. Meu irmão, a gente vai esperar vir alguém de fora para conquistar aquilo que é para nós conquistarmos. É Deus. Você vai esperar um desconhecido vir para conquistar aquilo que é nosso por direito? Porque é assim, meu irmão, quem não se levanta tem que ficar sentado para ver a vitória dos outros. Olha aí. É ou não é? E disse, ó Davi, olha como o Saul era esperto, eu não vou não, eu estou com preguiça, mas você pega a minha roupa, você coloca e você vai. Porque se Davi vencesse, quem ia vencer? Pensa num homem carrapado, né? Queria receber a vitória grudada nos outros. Porque tem gente assim, tem crente sanguessuga, só vai se o outro ajudar, só ora se o outro orar. Saul era um sanguessuga, diz, Davi, pega a minha roupa e vai na batalha. Davi dizendo, não, eu não posso caminhar com a tua roupa. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não posso vencer a batalha com as suas características, eu tenho que vencer a batalha com aquilo que Deus me entregou. Aleluia! Maravilha! Eu vou descer para o ribeiro, eu vou pegar 5 pedras. Quantas pedras? 5. Davi pega e vai descendo. Aí o filisteu vai dizer para Davi assim, que Davi está com o cajado e está com a funda e está com a pedra. Ou seja, aquilo que Davi sempre usava no seu dia a dia. É ou não é? O Golias vai dizer para Davi, eu sou algum cão para tu vir a mim com paus? Davi vence a rejeição da família, vence a rejeição do rei. Agora ele vence a rejeição do inimigo. O inimigo olhou para Davi e rejeitou. Falou, tu está achando que eu sou cachorro? Você vem com um pedaço de pau aqui? Meu irmão, a ponta da lança de Golias pesava 7 quilos. A couraça de Golias pesava 60 quilos. Creio eu que era mais pesado que Davi. Só que Davi teve medo, porque ele servia um. Porque quando Saul vai falar para ele, tu não pode, Davi. Aí ele vai dizer assim, eu vou contar a minha história, você não me conhece. Eu estou pastoreando as ovelhas do meu pai. E quando um leão vem para tomar a ovelha, para pegar a ovelha, eu corro, arranco da boca do leão. E assim é com o urso. Você não vê, mas algumas guerras eu passei no anonimato. Tem algumas guerras que você vai passar sem ninguém ver. Olha aí. Até chegar o gigante, para proporcionar o seu nome aqui na terra. E Davi pega as suas pedrinhas, um estilingue, né? Como diz lá no interior que eu morava, um emborná, um picuá. Quem morou na roça sabe. De pano aqui, né? Ele desce para a batalha. E os soldados tudo olhando, Fábio. Os soldados de Israel com lança, com escudo, com carros e cavalos, tudo preparado.
E Davi só com um estilingue. Você já parou para pensar o que se passou na mente do soldado? Porque se Davi morresse, eles iam morrer também. Não é? Agora Davi traz para si a responsabilidade de uma nação. Em suas mãos está carregando 5. A responsabilidade de uma nação, presta atenção, estava na mão de um garoto baixinho, que nem eu assim, só que eu não sou mais magrinho, com estilingue, sendo que era para os guerreiros se lutar. É ou não é? Mas Deus não levanta aqueles que não são. Vou repetir. Deus levanta aqueles que não são, para confundir os que são. Não se preocupe se a sociedade te rejeita. Não se preocupe se a tua família te rejeita. Em você Deus já escolheu e diz: esse é um guerreiro, esse é um vencedor. Ei, a tua família pode dizer assim: ei, não vai virar nada, não vai sair nada. Mas Deus está dizendo assim: ele é o guerreiro, ele vai vencer, eu confio nele. E sobre ele está a minha presença. Ei, meu irmão, se levante, tome um posicionamento. Deus já confiou em você aquilo que você nem tem ainda. É ou não é? Porque quando Saul peca, Deus fala assim para Samuel: Samuel, eu já tenho escolhido um rei. E onde que Davi está? Com as ovelhas. Sim ou não? Sim. Só que Deus já estava soprando o nome dele. Fala para o teu irmão: fica na posição. O teu nome já está sendo soprado. Levanta a mão que eu vou profetizar. O teu negócio está sendo soprado. Não adianta se desesperar. Aquilo que é teu vai chegar em tuas mãos e o diabo não vai tomar. Dá um glória para me ajudar, irmão. Quem quer que eu pare, dá um glória. Eu vou só mais 10 minutos. Davi, ele entendeu que pelas forças dele, ele não tinha capacidade. Sabe por quê? Porque ele vai dizer assim, no verso 45: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas porém eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Uma coisa que fez Davi sentar no trono, pergunta o quê? Humildade. Agora o que fez Saul descer do trono foi a soberba. Porque a soberba tira o homem do trono e leva para o pasto. Mas a humildade, o coração sincero, tira alguém do pasto e leva para o trono. Glória a Deus, aleluia. Fala para o teu irmão: fique nesse posicionamento com humildade. Davi vai na batalha. Eu estou encerrando, irmão. Está lá Golias, 2,95 m. A couraça revestia o corpo de Golias, né, Paulo? Golias com capacete. Ainda então Golias tinha um puxa-saco que levava o escudo dele na frente, né? Porque sempre tem um puxa-saco que quer acompanhar alguém. Corria um batedor, o escudo de Golias. E Davi sozinho, só ele e Deus. Golias, ele era envolto de uma couraça e só tinha uma brecha na testa. Davi, ele começa a rodar a pedra, afunda, né? E Golias vindo com a lança, com o escudo.
E quando Davi lança a pedra vai sentar onde? Aonde? Na testa. Aí eu te falo uma coisa, faço uma pergunta. Quando a gente é ungido aonde? Na testa. Quando você recebe oração aonde? E aonde acertou a pedra? Eu fui estudar e Davi joga a pedra, acerta, né? E Davi era para cair para trás, depois nós sabemos que Davi caiu para frente, porque quem lançou a pedra foi Davi, mas quem derrubou foi Deus. Vou repetir, Davi lança a pedra em Golias, acerta na testa. Era para Golias cair para trás, mas Golias caiu para frente, dizendo: ei, a pedra foi de Davi, mas quem derrubou foi Deus. Aí Davi pega a espada de Golias, sobe em cima de Golias e corta a cá. Corta a cá. Depois estudar sobre guerra medieval, você vai entender. Quando o adversário cortava a cabeça do seu inimigo e levantava, era simbolizando: a tua autoridade acabou agora. O interessante, podia estar perdendo a nação, mas quando alguém cortasse a cabeça daquele que estava em frente de linha de guerra, automaticamente o exército inteiro parava e se entregava. Davi pegou a cabeça dizendo: aqui em Israel o inimigo não tem autoridade para reinar. Se coloque de pé. Davi pega a cabeça de Golias dizendo: ei Golias, você perdeu a autoridade. Sabe o que está dizendo para a catedral da unção? O inimigo perdeu a autoridade sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua família. Glória a Deus! Aleluia! Maravilha! Aleluia! Fada o teu nome, Senhor. É tempo de retomar aquilo que Deus te deu. Até hoje o diabo brincou com a tua casa, com a tua vida. Até hoje o diabo brincou com as tuas finanças, com o teu sentimento. Mas essa noite você vai sair daqui vitorioso, porque Satanás perdeu a autoridade. Erga a sua mão para cima, coloque na tua cabeça e diz: eu profetizo em nome de Jesus que o inimigo perdeu a autoridade sobre a minha vida, e eu vou ser vitorioso no nome do Senhor dos Exércitos. Só você que acredita, dê um brado de glória a Deus. Quem é o Davi de Deus que vai voltar para sua casa com autoridade? Então dê uma salva de palmas para Jesus. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Aonde está o Senhor Deus? Aonde Ele está? Aonde está o Senhor Deus? Aonde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O tudo está todo, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O tudo está todo, mas o meu ressuscitou. Deus forte como Jeová,
Aleluia. Palavra poderosa da parte de Deus para os nossos corações. Amém? O que Davi matou, irmão? Hã? Não entendi nada. Davi matou primeiro o quê? Hã? O urso e o leão, não foi? Foi primeiro o urso e o leão? Tem crente querendo matar o gigante sem primeiro matar o urso e o leão. Só conseguiu matar o gigante porque ele falou pro rei, ó, eu matei o urso e matei o leão e não deixei levar a ovelha. Sabe o que ele está querendo dizer para nós? Você está preparado aí para ouvir? O urso simboliza o mundo e o leão simboliza a carne. Se você não vencer o mundo e não vencer a carne, você não vence o diabo, que é o gigante. Tomou posse aí? Davi chegou e disse, eu estou preparado. Eu já venci a carne, venci o mundo e agora eu vou vencer o gigante. Amém, igreja? Nossa campanha de quarta-feira está uma bênção, irmãos. O que o pastor Elvis pregou aqui quarta-feira, meu Deus do céu, hein? Eu já ouvi mensagens boas dele, mas a de quarta, excelente. Falou sobre vigilância, irmão. E eu disse no final, foi uma aula que ele deu de vigilância, irmão. Porque tem de crente que não vigia aí, irmão. Só entra enroscada. Mas agora nós vamos falar sobre confiança. Pastor Natanael vai estar ministrando a palavra de Deus. Vai ser uma noite maravilhosa. Eu falei com ele hoje e disse, pastor, Deus já me preparou para esta guerra quarta-feira. Amém? E depois nós vamos falar sobre perseverança, irmão. Eu preguei uma vez aqui, eu acho que poucos lembram. O Fábio sempre fala para mim sobre isso. 4 coisas que ainda tem no inferno que a igreja já perdeu. Quem estava aqui nesse dia que eu preguei essa mensagem? Uma Débora estava ali, ó. Uma mensagem forte. Até eu fiquei assustado, irmão. E uma delas que eu falei foi a perseverança. O crente não persevera mais, irmão. Se pisar no calo dele aqui, irmão, ele sai tropeçando por aí, derrubando todo mundo e não volta mais. Não persevera. Quem persevera alcança milagre. Quem persevera alcança vitória. Está entendendo, irmãos? Perseverança é o segredo de muitas vitórias que estão vindo para a tua vida. Por isso que Deus mandou trazer essa campanha aí, ó. Tem gente que não dá nem mínima para isso daí. E foi Deus que me revelou. Para você ver. Se Deus revelou é porque Ele quer que você dê 7 passos para Ele te dar aquilo que você almeja e que Ele já te prometeu. Amém, igreja? Está dando para dar glória ainda? Sexta-feira, culto de missões. Aleluia. Missionária Eliel estará ministrando a palavra de Deus. Amém? Eu vi um aviãozinho lá, irmão. Toda vez que eu encontro ela, ela fala de avião. Eu acho que ela está querendo voar de avião, irmão. E ela tem promessa. E Jesus cumpre promessa. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Final de semana nós temos culto para crente, irmão. Os remanescentes que ainda sobrevivem nessa terra, que não troca a Santa Ceia por nada. Amém?
vão estar aqui no sábado em nome do Senhor Jesus, amém? E eu quero passar para os irmãos que nós vamos tirar a última oferta do último cheque dos vidros. Amém, igreja? Quem falou que nós não ia vencer, irmão, se enganou. E nós vamos vencer. Então eu convido você a trazer uma oferta especial para os vidros da igreja no sábado. Uma oferta de gratidão a Deus. Fala: ó, Senhor, eu sou grato, o Senhor deu vida para mim, o Senhor está me dando saúde, me dando livramento, então eu vou levar isso lá, ó, para te oferecer. É o melhor que eu tenho. Meu irmão, quando você faz isso, o céu se agrada e Deus te honra. Amanhã, se não estiver chovendo, está aqui no meu celular já, o caminhão estará buscando os vidros da frente. Houve um problema, esses vidros é cortado por uma máquina, irmãos, especializada. São vidros duplos e ele é colado um dentro do outro. Não sei o que é que vai, o material que vai. E essa máquina ficou um bom tempo parada com um problema. Foi arrumada, tinha uma fila para corte. Entramos na fila e amanhã já veio uma informação na sexta-feira à tarde que metade dos vidros já estão prontos e o caminhão já vai buscar. Então, irmãos, eu creio que mais tardar aí 10 dias já está todos os vidros na frente, as portas já estão todas aí, a telha já chegou, aí nós cobre e já fecha tudo e já começa a mexer por dentro. Mas até acontecer isso, irmão, já perdi cabelo, já perdi sono, já perdi de tudo que vocês pensarem na vida, já, irmão. Mas ainda estou vivo ainda. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero agradecer desde já os varões. Amém? Irmão Emerson, juntamente com toda a sua equipe. João, Deus abençoe. Rogério, o teu cachorro quente é nota 1000. Estou falando de coração e de verdade, tá? Eu não posso, mas se eu sentar para comer cachorro quente, do teu é 5. Quem comeu e gostou? Muito bom, irmãos. Não é isso, pastor? Filha não come cachorro quente, mas comeu. E por isso foi vendido tudo. Glória a Deus, irmão. Não sobrou nada. Amém? Então que Deus abençoe vocês e recompense a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos agradecer a Deus. Irmãos, hoje a escola dominical foi uma bênção, né, Paulo? Glória a Deus, Deus usou o Paulo aqui, tinha um grupo bom, foi uma maravilha, uma escola dinâmica, aprendemos muito, irmãos, né, sobre a excelência do ministério de Cristo, né? E domingo nós vamos aprender sobre o Deus, o homem perfeito. Jesus provou isso quando ele esteve sobre a terra. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê, e ainda existe um homem perfeito. Amém, igreja? Então domingo, se eu fosse você, irmão, se tem uma coisa que eu não perco, é a escola dominical, porque nós aprendemos, é a nossa teologia. Amém? Aleluia. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Tem alguém aniversariando? Oi? Eita glória. Vem cá, João, Simone. Angélica. É isso? Acertei, Angélica? Ou errei o nome? Acertei? Até a minha esqueceu aqui. Aleluia. De vez em quando, irmão, minha cabeça não funciona, hein? Vocês não assustam, não. O que nós vamos desejar para o nosso irmão João, Mansimone e Angélica? Chuvas de bênção. Quantos anos, João? 25 anos de casamento? Meu Deus do céu. Tem troféu aí, Léo? É? Para ele ou para ela?
Você está vendo, Simone? Ia arrumar para ele, né? Mas você merece, amém? O casal merece, amém? Angélica, que Deus te abençoe de muitos e muitos anos de vida, amém? O que nós vamos desejar para o casal? Foi a segunda vez, Isa? É sinal que foi forte, amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Deus fez aqui nessa noite, amém? Pastor Luiz, vem fazer essa oração de agradecimento a Deus e os aniversariantes. Paz do Senhor para a igreja. Levante as mãos para cá e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos aqui a orar neste momento, meu Pai, pela vida deste casal, pela vida da nossa irmã, Senhor. Nós queremos Te pedir que o Senhor possa derramar, Senhor, chuva de bênção sobre eles, sobre as suas famílias, sobre os seus lares, meu Deus, que a Tua boa mão continue abençoando, guardando, livrando e sustentando, meu Pai, porque nós cremos no poder da oração e cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e nós profetizamos, meu Deus querido, em nome de Jesus nesta noite, que o Senhor continue nos abençoando, nos dê, Senhor, uma semana abençoada, meu Pai, que as Tuas mãos, meu Pai, nos guie, nos guarde, e em nome de Jesus nós cremos que tem vitória, meu Deus, para o Teu povo nesta semana, meu Pai. Muito obrigado até aqui, é o que Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Deus abençoe vocês de uma forma especial. Eu não sei qual é o teu gigante, mas essa semana o teu gigante cai. Aleluia! Você crê nisso, irmão? Essa palavra veio para nos fortalecer. Amém? Que nós temos um Deus que Ele é Senhor dos exércitos, e Ele vai nos dar vitória essa semana. Amém? Que Deus possa abençoar todos de uma forma muito especial. Eu queria que você estendesse as suas mãos assim, ó. Que a graça de Deus Pai, e a comunhão com o Filho, e a consolação do Espírito Santo, seja com todos eles agora e para todos sempre. E todos digam amém. Que Deus abençoe. Vai em paz, uma boa semana a todos.